amigos internautas, recebendo o técnico do Figueirense, Vinícius Eutrópio, com quem eu tive uma grande amizade quando eu era jogador ainda, na década de 90, camisa do Figueira. Vivemos grandes momentos de títulos do Figueirense e de contrato renovado, fica a temporada de 2014 com a gente. O torcedor do Figueirense quer, sem dúvida alguma, que o Vinícius tenha muito sucesso, é o que eu desejo também. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Polidoro, um prazer falar com você. É sempre bom rever os amigos, apesar de ter passado longas datas longe, né? Mas é importante as boas lembranças, as boas recordações sobre o trabalho que fizemos, né? Eu como jogador, você na época como setorista, e parabenizar pelo estúdio, pelo programa e pelo espaço que você tem conquistado aí, sempre com respeito com todo o seu público e o público catarinense. Legal. Vamos lembrar a tua vinda em 96, é isso? Isso. Estavas aonde e veio para o Figueirense? Eu estava no Juventus de Jaraguá do Sul, o técnico era Abel Ribeiro. Hoje no Metropolitano. Grande treinador, grande pessoa, muito querido. Fiz um bom campeonato catarinense na época, em que o Figueirense não tinha feito um bom campeonato catarinense, reformulou seu time no segundo semestre de 96, e aí eu fui convidado através do Solauro Búrio, por indicação, por incrível que pareça, ninguém sabe disso, do Nereu Martinelli, hoje o presidente do Joinville, e fui muito bem recebido, e naquele ano já fui o capitão, com desafios imensos. Lembras do time? De cabeça, sim, posso falar que era Carlos Alberto, Nilson, os zagueiros tinha Evandro, tinha, não me recordo tanto assim, Rafael na lateral esquerda, mas o meio campo eu me recordo. Rafael Cadorim. Na lateral esquerda eu me recordo tranquilamente, no meio eu me recordo tranquilamente que era eu, Marquinhos e Sandro Ventura. Perfeito. Na frente tinha Roger, tinha Toloco, tinha o Silva, o Carequinha, que arrebentou naquele ano. E na defesa houveram mais rodízios de jogadores. E foi naquela época da história da Mercosul, né? Da Copa Mercosul, que seria o título internacional, que até hoje não admitem, não aceitam. Não me recordo. Não, ali foi a época da Copa Santa Catarina, do Supercampeonato Catarinense. Exato. E da Série C, que nós conseguimos chegar às 3 competições, né? Era um grupo reduzido, mas um grupo de guerreiros realmente. E que foi marcante para ti como atleta? Foi muito marcante, justamente por ter, né, começar essa empatia com a torcida, com o clube, vivenciar as cores, as raízes, a tradição do Figueirense. Você chegar num primeiro ano muito difícil, com grandes dificuldades financeiras, de logística, treinamento, estrutura, e você transformar isso em título, dar um título à torcida e também trazer esse título para o grupo de jogadores, foi muito importante para mim. Claro. E aí eu permaneci mais 2 anos. Segundo dados aqui da AV Assessoria, você é de Mutum, Minas Gerais. Onde fica Mutum? E se tem parentes lá ainda? Parentes eu tenho, mas eu não conheço realmente. Eu saí de lá com 6 anos e fui morar em Belo Horizonte. Então você só nasceu lá, foi batizado e... Batizado e saí, fui morar em Belo Horizonte. Eu gosto de dizer que eu sou belo horizontino, na verdade. Né? Mutuense, é claro, não posso negar as raízes. Mas quem nasce é mutuense, mutuano? Mutuense, quem nasce mutuano é mutuense. E é quase na divisa com o Espírito Santo, perto de Muriaé, Aimorés, Manhuaçu. Legal. Tu rodou boa parte do mundo, mas não perde o sotaque de mineiro, né? Quando eu estou fora de Minas, as pessoas falam que eu tenho o sotaque de mineiro. Quando eu estou em Minas, eles falam que eu já não tenho mais o sotaque. Mas, na verdade, o mineirês está enraizado, né? A gente não perde. Em toda família dizem que tem um cara, um irmão, que joga mais do que o famoso. Alguém que... Meu irmão jogou muito mais que eu, sem dúvida. Qual é o nome dele? Marcos Arthur. Participou daquele... profissional. Chegou a ser profissional, mas parou logo com 2 anos de profissionalismo. Ele participou de uma equipe juvenil, sub-17 do Atlético Mineiro, muito famosa, que tinha Paulo Isidoro, Éder, Reinaldo, Alves, João Leite, Heleno. Ele foi o artilheiro do Campeonato Mineiro com 17 anos. Depois, com 18, se transferiu atacante, usava bem as 2 pernas, com muita técnica e força. E hoje ele faz o quê? E hoje ele é advogado. E por questões financeiras, de ter que trabalhar, apesar de já estar com 18 anos na equipe profissional do América, ele fez a opção
pela faculdade de advocacia e tinha que trabalhar. Então, além do meu pai, né, que hoje é falecido, eu tenho meu irmão mais velho realmente como um pai, porque, entre aspas, ele bancou aí o meu sonho de ser jogador, porque nossa família não tinha essa condição. Claro. Como foi a transição de atleta para treinador? Esse é o maior problema. Alguns se perdem no meio do caminho, outros têm um sucesso garantido. Como foi essa transição? A minha transição foi simples, foi muito simples e foi de forma normal, sem trauma. Eu disputei é até engraçado, eu disputei uma final entre Náutico e Sport na Ilha do Retiro, né? Então, terceiro turno do Campeonato Pernambucano, a Ilha do Retiro lotada, eu como capitão do Náutico e o Márcio Goiano, capitão do Sport, uma coincidência, né? Nesse caso. E terminando, perdemos o jogo, mas eu ainda estava muito bem, sentindo bem, com 33 anos, e depois da partida, 2, 3 dias depois, o treinador falou comigo: Vinícius, quero contar com a sua ajuda, preciso da sua ajuda. Eu, tô aí, chefe, tô aí porque deve. Aí ele falou assim: não, mas dessa vez é do meu lado agora, estou te convidando para ser auxiliar técnico, acredito que você tenha esse perfil, você ainda tem condição de jogar, mas começa a pensar sobre o outro lado. Eu não pensei duas vezes, não teve aceitei. Jogo de despedida, então? Não tive jogo de despedida e uma semana depois eu já estava dando treino para os meus amigos, companheiros da equipe. Nunca tive vontade de jogar mais uma partida oficial, olhar um jogo com os olhos de ex-jogador. Eu queria estar ali. Né? Eu já me transportei. Não, até porque talvez eu já tenha mudado e ido para o outro lado rápido e tinha preocupação de questões táticas, treinamento. Então, acho que para mim foi muito bom isso, né? Eu adiantei um processo da minha vida, que é você parar e já ser auxiliar de um grande clube como o Náutico e dar sequência, foi muito importante para mim. E ao longo da minha carreira, eu muito exigente comigo mesmo, eu procurei passar por todas as etapas, terminei meu curso de Educação Física, fui ser coordenador de base, começar lá embaixo, né? Fui ser coordenador do profissional, fiz vários cursos, para aí sim, depois de estar, ao meu ver, preparado, me lançar na carreira de treinador. Claro. Quem foi, assim, ou quais os treinadores que você, de tudo um pouco, aprendi e captou a mensagem deles? Cada treinador, na verdade, deixa um pouco do seu conhecimento, né? Eu tive um treinador que não é muito conhecido no Brasil, mas trabalhou no Japão e na Arábia, que eu aprendi bastante como jogador, que chama-se Otton Valentim. O próprio Sr. Lauro Búrigo também, aquele jeito dele de tratar motivacional. E ser motivacional você tira. O Sérgio Lopes é um outro treinador também que eu tive, que tem um relacionamento, um gerenciamento de pessoas grandes, né, muito bom. E treinadores também que eu fui auxiliar, tive o privilégio de ser auxiliar de quase 14, 15 treinadores, grandes treinadores, como o Antônio Lopes, como o Lothar Matthaus, querendo ou não, é um treinador europeu, isso para mim acrescentou muito na minha carreira. O Abel Braga, trabalhei com ele também, e sem dúvida uma referência muito grande é o Parreira, que realmente, além de um excelente profissional, é uma pessoa excepcional que nos dá lição de vida e conhecimento a todo momento. Você é humilde, a gente te conhece, você mantém a humildade até hoje, mas às vezes é bom não ser muito humilde, né? No que você é muito bom e no que você tem que melhorar? Sobre tudo isso que você falou agora. Justamente, eu acho que, na verdade, eu preciso melhorar em todos os aspectos, mas aspectos fortes que eu trabalho muito, a questão organizacional, a questão de gerenciamento de pessoas, não só gerenciamento de pessoas, né, da parte técnica, né, a equipe técnica, mas também gerenciamento de pessoas, jogadores. Eu acho que hoje em dia o futebol ele é uma empresa, são números, a exigência é muito grande e você tem que saber lidar e gerenciar com esses jogadores. Me preparei muito nessa questão de metodologia didática, é verdade, né? E eu acredito que coisas que eu tenho que melhorar, a própria experiência do dia a dia ela vai me dando. Cada dia que passa, cada treino acontece que tem, acontece coisas diferentes, eu tenho que refletir, eu tenho que ouvir as pessoas, eu sou um bom ouvinte, então eu aprendo cada dia mais um pouquinho de tudo. Eu acredito que o setor de melhoria seria isso, melhorar em todos os pontos. Na verdade, a gente nunca está preparado para tudo.
conta detalhes do 4-0 da Ressacada, porque eu acho que dali em diante foi fundamental para o acesso. O antes e o depois, no que você trabalhou e depois que festa fez. Na verdade eu costumo dizer que a nossa mudança, ela começou no primeiro dia. Logo que eu me apresentei, eu acertei domingo à noite, e domingo à noite eu já não dormi, porque eu estava preparando um material para mostrar aos jogadores na minha apresentação. Inclusive o presidente estava presente, obviamente, para me apresentar aos jogadores, e mostrei 5, 6 equipes, não que eu, Vinícius, tenha modificado, mas equipes do antes e depois, equipes como o Estoril em Portugal, que um ano lutou para não cair para a terceira divisão e no outro estava sonhando com a Liga Europa. Um Fluminense que há 23 anos não conquistava um título, tinham passado 6 treinadores e no outro fomos campeões. Um Duque de Caxias que vinha de 5 derrotas consecutivas com 90% de chance de queda, e depois batemos o recorde com 7 vitórias consecutivas no Brasil. Então, no Brasileiro. Então, o que mudou? Não mudou a camisa, não mudou o escudo, mudou a atitude e a cabeça das pessoas. Então, naquele dia, eu acredito que eu já tenha dado o recado, e ali nós começamos a mudar. E, obviamente, você tem que falar e executar dentro de campo, com treinamentos dinâmicos, com exigências, treinamentos muito intensos, e aí foi-se ao longo. Porém, como você próprio frisou, no momento que faltavam 6 jogos, nós tínhamos que matar ou morrer. Nós não tínhamos mais opção de erro. E tivemos uma ajudazinha, que foi o adiamento da partida da Chapecoense. Foi da Chapecoense? Da Chapecoense. Nós ganhamos uma semana de trabalho. Aliás, desculpa, essa foi contra o Paraná. Mas contra o Avaí nós tínhamos uma semana de treinamento. E essa semana de treinamento, existem coisas importantes, que é você saber distribuir didaticamente as cargas, e conduzindo o grupo para uma verdadeira guerra. Porque algumas coisas eu pesquisei antes. E um dos motivos que foi relatado pelos jogadores, comissão técnica e até torcedores que eu via na rua, é que a semana dos clássicos, elas eram tratados como simplesmente mais um jogo. E a gente sabe que não é mais um jogo. Assim. E eu falei aos jogadores, existe a Série B e existe o clássico. Sim. Nós temos 2 campeonatos. Essa semana nós estamos nos preparando para esse campeonato. O outro, depois a gente pensa. Claro. Então, ele foi trabalhado gradativo. Claro, existiu as questões táticas, técnicas, de incutir na cabeça dos jogadores que eles podiam, que eles queriam. E eu acho que a minha figura naquele momento, agora sem realmente falsa modéstia, foi importante uma figura de um ex-jogador que tinha mais vitórias do que derrotas no clássico. Naquele momento, nosso grupo estava enfraquecido frente ao... falava mais do Avaí. E tem 3 referências muito grandes, que é Marquinhos, Eduardo e o Kleber. 3 referências muito importantes e que nós não tínhamos naquele momento. Então, eu já me coloquei realmente como uma pessoa de referência para um clássico. Aí eu joguei, eu ganhei e sei o caminho. É importante o jogador ouvir isso. Mesmo que eu não soubesse todos, a gente não sabe todos, mas para que eles possam ter certeza da vitória. Nós preparamos bem. Não esperava. Não, ninguém esperava, nem se o Avaí ganhasse de 4-0, que eles eram favoritos naquele momento, e muito menos nós, 4-0, e da forma que foi, tão coesa e sem realmente dúvidas, sem questionamento nenhum. Então nós preparamos tudo e, obviamente, contamos com a visita da torcida, em forma de apoio para a gente naquele momento. A última palestra foi importante, O comandante ele tem que passar confiança aos jogadores, maior pressão que possa ser o jogo, tem que deixar eles um pouco relaxados, mas ao mesmo tempo confiantes, e sabedores do que vão enfrentar. Então eu perguntei para os jogadores, nós vamos atravessar a ponte, nós vamos lá jogar mais um jogo? Se for para jogar um jogo, não me serve, porque eu estou pronto para jogar um jogo. Nós vamos atravessar a ponte e vamos lá ganhar o jogo? Isso você falou na preleção. Eu comecei a palestra assim.
Não, e foram muito firmes. Nós vamos ganhar. Então a gente vai entrar Porque no... o placar não importava, era a vitória. É a vitória. Então acho que foi muito importante. Agora, sem dúvida, tudo que eu fiz não valeria nada se os jogadores não comprassem a ideia. Eles abraçaram, incorporaram o nosso espírito. O espírito do Figueirense é um espírito realmente de garra. E às vezes eu cheguei aqui e me espanto. O Avaí é o time da virada, o Avaí é o time... Não, mas peraí, quando eu jogava aqui, o Figueirense era o time da pegada, da raça. Será que mudou? Será que nós somos técnicos agora, clássicos? Eu não conheço o Figueirense dessa forma, vamos me desculpar. Né? Então isso eu procurei embutir a todos os jogos, a todo momento na cabeça dos jogadores. O acesso é o teu maior título, entre aspas, né? Não é isso? Sim, como Ou treinador, sim, como treinador, sim. Estoril eu conquistei um título menor, depois conquistei uma classificação, digamos assim, histórica, que foi o 5º lugar numa liga portuguesa, de um time da 2ª divisão brigando entre times da primeira. Foi a melhor colocação da história, mas sem dúvida foi o título de maior valor na minha carreira. Você esperava a renovação de contrato ou você tinha outras propostas para deixar o Figueirense? Ou não? Você esperava essa valorização? Não, eu esperava e tive propostas, e propostas muito boas. Mas a minha intenção era ficar no Figueirense. O Figueirense me procurou primeiro, depois surgiram outras propostas, equipes da primeira divisão. E eu fui muito tranquilo com relação a isso. Eu disse, não quero ouvir porque a minha intenção é ficar no Figueirense. Então não tive dúvida nenhuma de dar sequência ao trabalho. Quais as metas esse ano, dentro da nossa realidade do futebol catarinense, da realidade do Figueirense? Eu estou brincando, pode ser até polêmico o que eu vou falar, mas eu estou brincando no início do campeonato assim, talvez seja mais fácil a gente classificar numa Sul-Americana do que ser campeão catarinense. Sei. Digo por questões óbvias, nós estamos reformulando uma equipe, estamos com 4, 5 jogadores do plantel passado, reformulando a equipe, né, conhecendo os jogadores. O campeonato catarinense está muito equilibrado e no momento que se nivela em todos os sentidos. Os 5 considerados grandes são fortes e os outros 5 estão treinando há mais tempo. No Brasil é o único, talvez um dos poucos países que acontece isso. Você está na Europa, que eu trabalhei lá, é 1 mês de férias e depois 1 mês de treinamento. Quando você vai estrear, você vai jogar contra um time que está há 1 mês treinando como você. Sábado nós vamos estrear contra um time que já está 1 mês treinando a mais do que nós. E eu vou ter que ter o parâmetro, meu jogador correu menos, nós estamos contra um time que já vem treinando. Mas para o torcedor ele vê que a técnica é melhor do que o físico. Só que não é assim hoje. Mas não é, um conjunto. O futebol é um conjunto, são 90 minutos de um conjunto de uma série de coisas. Está comprovado o Paulista agora e o Carioca. Ninguém está conseguindo ganhar. Né? Então, eu digo isso, pelo menos no início do campeonato, claro, a meta é ser campeão, óbvio, nós vamos lutar e temos que lutar. Mas existem metas, por isso que está muito difícil, nós vamos conseguir classificar entre os 4, que são etapas a seguir. Organizar o time, entrosar o time, né? Conhecer melhor os jogadores se conhecerem, mas o objetivo é a classificação entre os 4. Não podemos falar diferente. Depois sim, depois de 9 jogos, uma classificação, buscar o título. Aí a gente vai buscar o título. E acredito sim muito no meu trabalho, muito na estrutura, na logística e no apoio do Figueirense junto com a torcida para um campeonato brasileiro. Um campeonato para quem tem trabalho, para quem tem coordenação, para quem tem organização, um campeonato a longo prazo, como é o brasileiro, ele pode privilegiar sim um bom trabalho, mesmo a equipe do Figueirense não sendo a equipe mais cara do campeonato, com certeza deve ser uma das mais baratas. Mas eu acredito sim que mantendo o trabalho, aproveitando esses 35 dias de Copa do Mundo, privilegiando o nosso trabalho, o grupo que aqui está, a gente pode beliscar algo mais do que permanecer só na Série A do brasileiro. Esse é o meu objetivo. Nós precisamos de uma Libertadores da América. Não temos. Figueirense e Avaí não jogaram ainda. Só o Criciúma em 92. É uma coisa muito difícil. Vai ficar para a história, se conseguir. Justamente. A gente tem que ir gradativo. Eu acredito muito, sou sincero e lanço desafios e assumo, né? Mas dando sequência ao trabalho, sendo bem organizado, nós temos grande chance de beliscar uma Sul-Americana no mínimo. Tá certo. Jogadores, está satisfeito ou não está contente para começo? Não, a princípio,
Isso eu só estou confirmando o que nós falamos, a diretoria e a própria comissão técnica no final do ano. A intenção era manter o maior número de atletas possíveis, né, no grupo, uma base de 8, 9 dos titulares, com alguns outros também que são importantes no grupo que não jogaram como titulares, e trazer 5 ou 6 acima desses. Não foi possível fazermos isso, porque o mercado se valorizou, perdemos jogadores como o Maílson, perdemos jogadores como o Thiago, o Pablo, felizmente, né, foi para o Real, o Rafa também teve uma proposta muito boa, felizmente perdemos alguns jogadores nesse sentido. Então, o que a gente está tentando fazer, está fazendo, na verdade, é repor essas peças primeiro, para a gente ter uma equipe. Aí, em cima disso, nós vamos começar a buscar outras alternativas para o nosso grupo ficar forte. Então, para o Campeonato Catarinense, acredito que ainda faltam algumas peças, sim. A gente está buscando no mercado. Temos que ter paciência, temos que ter respeito também pelo setor financeiro do clube. A gente não pode sair rifando o clube para depois não pagar salários, né? É um ano de reestruturação. E eu faço parte desse processo. Eu faço parte desse processo. A gente não pode ter o melhor ou o time mais forte do campeonato, mas nós vamos ter um time sem dúvida para lutar, buscar o título. O fato de termos 3 times na Série A, isso é inédito, 3 de 20, cria uma rivalidade interna? Estás preocupado em ter um time melhor jogando do que é Chapecoense e Criciúma, ou estás preocupado em fazer um time bom para jogar bem a Série A? A rivalidade ela é sadia. Eu acredito que o crescimento de A, ou B ou C, ela vai em torno realmente da rivalidade. A gente olha o nosso rival do outro lado da ilha, se ele faz alguma coisa melhor, a gente tem que fazer melhor ainda. Eu acho que isso é bom? Dessa forma, sim, sem dúvida, ela é sadia. E uma coisa muito importante é que os times estando fortes no campeonato regional, para a gente que vai disputar a Série A, ela é um bom parâmetro, né? Eu cito sempre o Campeonato Paulista, que é um mini brasileiro. Os times paulistas estão sempre no ápice do Campeonato Brasileiro, salvo exceção do último ano. Porque eles saem do campeonato paulista, eles não se enganam. Então é muito importante que os outros times se reforcem, que o campeonato catarinense seja muito forte, para que nós também não nos enganemos. Senão a gente pode ganhar um campeonato catarinense com o pé nas costas e quando chegar um brasileiro, a gente não classifica. Nós temos muitos exemplos de equipes assim, veja só, com todo respeito, as equipes do Nordeste. São campeões estaduais fáceis e disputam Série B para não cair. Né? Então, o que? O parâmetro dele, o nível deles é fraco. Então, o Campeonato Catarinense vai ser ótimo para os 5 equipes, para as 3 da primeira divisão, e vai ser muito bom também para as 2 equipes da Série B, porque vão estar num nível alto. O que você espera da torcida alvinegra? Qual é a mensagem que você dá ao torcedor? Eu espero de sempre o que eu sempre recebi como jogador e o que eu recebi agora como treinador. Né? Essa interação, essa sinergia, a cobrança, mas o apoio. Acho que teve momentos no campeonato que eles entenderam que eram mais importantes até que nós. Né? Partidas que nós tomamos o gol e a resposta veio imediata. Isso arrepia a gente de falar. Tomamos o gol, a torcida começou a gritar. Ali o jogador cresce. Ali a gente tem certeza que podemos não ganhar, podemos não empatar. Mas eles vão ter um time com brio, com luta e jogando à vontade dentro de campo. Porque se você tem essa confiança do seu chefe, da torcida, de quem o apoia, você realmente produz mais. Então a nossa parceria vai ser muito grande, é muito importante a torcida, ela tem recebido o recado, ela tem realmente feito a diferença a nosso favor. Parte tática, como vai jogar o teu time, como joga o Figueirense, o que você gosta, dentro da realidade de atletas, né? Nós estamos no início, o ideal realmente seria manter o mesmo sistema que terminou com sucesso no ano passado, mas as contratações que vieram ainda não estão encaixando no sistema. Seria o 4-3-3. 4-2-3-1 ou 4-3-3, né? Como queiram, com 3 atacantes, mas voltando. Esse é um sistema que deu certo, que nós tivemos variações durante a partida, porque nós tínhamos jogadores assim. Pablo muitas vezes iniciava de atacante e durante o segundo tempo, ou parte do segundo tempo, que nós já estávamos em vantagem, ele fazia o meio-campo e recompunhamos ali para não perder esse setor. Nós estamos conhecendo os jogadores, a gente vai tentar
obviamente, fazer esse mesmo sistema, mas já estamos treinamos essa semana uma ou duas variações. Mas para início e para que a gente consiga organizar uma equipe, eu tenho que ter pelo menos o básico. Então eu estou no simples, no básico, para que se durante a partida ou o decorrer do campeonato eu tenha que mudar com um grupo muito novo de jogadores, eles possam compreender o que eu quero. Eu não posso variar demais e não ter nada. Já fosse chamado de burro, não? Porque sempre tem um batismo, né? Sim, sim. Juiz que não sai em camburão e treinador que é chamado de burro não tem graça. Sim, já foi. É natural isso. Eu fico muito focado assim no jogo. Mas tu ouve? Eu não consigo prestar muita atenção. Se no América, no meu primeiro jogo, por incrível que pareça, a gente ganhando em casa, um jogador estava machucado, ele estava jogando bem. Ele pediu para sair, eu falei, cai. Ele não caiu. E quando eu tirei, ele saiu correndo. A torcida não entendeu nada, né? Chamou de burro. Daí eu expliquei, obviamente, para o jogador depois. Você cometeu 2 erros. Um comigo, que é o treinador. Sim. Você pediu para sair e estava machucado e não saiu. Segundo, houveram 2 situações de 1 contra 1 para você. Se você fosse driblado, ninguém saberia que você estava machucado. Então, primeira coisa, se protege. Se pediu para sair, cara. Mas é natural, né? Isso aí é natural. Já troquei um goleiro também, porque se lesionou, também chamar de burro. Claro, o goleiro tem que ser trocado, né? Mas isso é natural, faz parte da nossa cultura, eu não fico preocupado com isso, não. Legal. Relacionamento com a imprensa, com a cidade, estás em casa, né? Eu estou em casa, revendo muitos amigos, você, Sérgio, Rui, é uma galera, Sandro, que agora é comentarista, uma galera Sandro Ventura, boa. comentarista. Eu tenho que aguentar isso aí, muito. Já dei muita dura nele. Legal. E outros amigos também da imprensa daquela época. Meu relacionamento, na verdade, ele é muito tranquilo porque eu estou com o setorista no dia a dia e eu converso com eles. E eu acho que a gente tem que partir do simples princípio de respeito. Sim. Respeitar as pessoas. Não ganhar só ou você... perder, você vai... respeitar o jogador, Claro. meu lema é sempre respeita as pessoas. E uma coisa que eu achei, e falei para os setoristas, todos eles, um dia, no lançamento do seu livro, na verdade, foi que eu achei interessante que eles estranharam, as pessoas estranham quando você respeita o ser humano. As pessoas hoje se assustam. Sim. Esse cara está me respeitando, mas... Porque ninguém respeita mais os outros, claro. todo mundo passa por cima do outro, isso não pode. Então a mesma coisa, eu sou duro com os jogadores, eu cobro, eu falo cada coisa com eles que vocês não imaginam, mas num nível de respeito, um nível muito forte de respeito e seriedade. Ninguém precisa me chamar de professor, senhor Vinícius, não, pelo amor de Deus, não estou velho assim, é Vinícius para cá e vamos lá, mas um respeito, sabe, olho nos olhos, gerenciamento, eu acho que é isso aí, a gente começa a ganhar e começa a condução do grupo na arte da conquista é pelo exemplo e pelo respeito. Claro. O que a gente não sabe do Vinícius Eutrópio? Tem algum segredo aí? Meus sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos ainda. Sonho ainda dirigir uma equipe, já dirigi uma equipe europeia, mas quero dirigir uma equipe europeia assim de grande porte. Não sei se vou conseguir, mas a gente sonha com isso, luta. Sonho sim um dia estar vestindo, né, e defendendo aí a camisa da seleção brasileira, comissão técnica ou como um técnico. Copa do Mundo? Uma Copa do Mundo. Infelizmente agora o Parreira está aí, ele não solicitou meus serviços, né? A equipe do Brasil está bem coordenada e a gente tem que respeitar isso, mas já conversamos bastante sobre isso. Teria uma grande chance, mas não é o momento. E eu acho que é isso. Meus sonhos é esse. O meu sonho é ajudar cada dia mais os jogadores a melhorar. Eu falo sempre isso com eles. Quando eles entram em campo, eles estão com um sonho. Qual o sonho deles? É melhorar, desempenhar, ganhar dinheiro, ir para os grandes centros, história, né? fazer história. Então eu não posso tolir esse sonho deles. A minha obrigação como treinador, seja colocar titular ou reserva, mais do que isso, é desenvolver o potencial daquele jogador. Então a gente trabalha na mesma linha com A ou B, seja com o Denner, que é um menino de 18, 19 anos, seja com o Marcos Assunção, ele também tem um sonho. E eu não posso tolir esse sonho dele. Então nós temos que ser parceiros nesse momento. Falasse o nome certo. Vai dar alguma coisa Marcos Assunção no Figueirense? Acredito que sim, porque ele é um profissional acima de qualquer suspeito, um ser humano e um vencedor. Onde ele passou... Eu perguntei porque ano passado teve muitas lesões. Porque bola ele é, para mim ele é um fracasso. Sim.
Bola parada. Sim, fizemos uma bela parceria em 2010, quando eu conheci no Grêmio Prudente. Ele estava 6 meses parado, se oferecendo a clubes do Brasil. Eu digo porque eu estou revelando uma conversa que nós tivemos no 5º dia de trabalho em Prudente. Ele falou: professor, não conhecia o seu trabalho, eu realmente me expus e nenhum clube me queria. E pelo que eu estou conhecendo de você um pouco do seu trabalho, só vai me levar para uma grande equipe. Eu brinquei com ele: você me leva também. e eu tive a satisfação, no final do campeonato, ligar para ele e falar: ó, o cara do Palmeiras está querendo falar com você. Então é um vencedor, é um cara extremamente profissional e ele não vem vestir uma camisa do Figueirense para passear, né? Ele vai nos ajudar muito dentro e fora de campo, vocês podem ter certeza disso. Deus queira que ele tenha, e nós vamos dar as melhores condições para ele, físicas, técnicas. Se tiver que poupar num treino, poupa. Se tiver que treinar mais, treina, porque ele gosta sempre de treinar mais, né? Já não é um garoto, mas esse relacionamento vai ser importante para que ele possa ter um bom ano e nos ajudar assim em 2014. Contra qual time vai ser o primeiro gol de falta do Marcos Assunção? Espero que seja na estreia logo, né? Sim. A gente está prevendo uma estreia aí para a 3ª ou 4ª rodada e esperamos que seja logo na 3ª ou na 4ª rodada. E se for no clássico? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Mas se ele quiser fazer o gol antes também, para a gente não sofrer tanto, pode fazer. Show de bola. Vinícius Eutrópio, esse é o nome completo ou tem mais algum nome no meio? Vinícius Soares Eutrópio. Meio português também, claro, né? Mutum de Belo Horizonte? Belo Horizonte. O pessoal vai ficar bravo, hein? Vai ficar, o pessoal do Face aí vai ficar bravo. Meu Deus. Um abraço, pessoal do nosso site, fique à vontade. Um abraço a todos internautas, né, do site. É um prazer falar com vocês, é um prazer estar participando do seu programa. Você sabe a alegria, a gratidão mesmo que eu tenho. É recíproca verdadeira. E eu fico muito feliz com o sucesso das pessoas, me emociono. E aí esse 2014 vai ser um ano de sucesso. Com certeza. Para a gente do Figueirense, para vocês da imprensa, porque trazer 3 equipes da Série A também é sucesso para a imprensa, sucesso para o torcedor e sucesso para Santa Catarina. Então contamos com o apoio da torcida alvinegra mais uma vez e vamos virar um caldeirão de novo esse Orlando Scarpelli. Pouca gente sabe, eu setorista do Figueira, o Vinícius jogando, fomos a Chapecó, porque quando eu era setorista eu encorpava, vestia a camisa do time. Estou no mesmo barco, se o time for campeão eu vou festejar, vou fazer jornal e revista. Se o time for mal eu estou mal. Se o time atrasar o salário, eu estou na greve junto. Enfim, eu fazia tudo. E fomos a Chapecó. O Marcos Toloco faz o gol e vai na bandeirinha, no canto lá da Arena Condá, e faz o índio. Gente do céu, para sair de Chapecó, foram várias horas. Estávamos lá, né? Resumindo, só saímos de lá para as 10 da noite com muita pedrada e uma guerra danada, né? O Toloco não tinha nada que fazer o índio lá em Chapecó. Tomou dura de todo mundo do time. Com certeza. Fez um rolo que eu acho que ele não imaginava. Não, ele nem sabia que existia. Não tinha noção da rivalidade local. Um abraço, gente. Vinícius Eutrópio é o cara, contrato renovado, Figueira bem, temporada a 1000 2014. Valeu.